Noite. Olá, boa noite. Supremo julga a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e ex-ministro Paulo Bernardo. Ministro Celso de Mello acompanhou o relator e votou pela condenação por Caixa 2. Pedido de Lula será julgado na terça-feira que vem pelo Supremo. O Ministério Público Federal pede para a Corte rejeitar o recurso. Ex-marqueteiro do PT, Duda Mendonça, diz que Odebrecht pagou mais do que a empreiteira delatou para a campanha de Paulo Scaff em São Paulo. Pré-candidato ao governo paulista contesta as acusações. Após denúncias de regalias nas celas do ex-ministro Gedel e do ex-senador Luiz Estevão, governo do Distrito Federal afasta diretor da Papuda e subsecretário do Sistema Penitenciário. Os gols e as últimas notícias da Copa da Rússia. Na seleção brasileira, Neymar deixa treino mancando, mas CBF garante que o atacante está bem. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Hoje é o Dia do Cinema Brasileiro. E para comemorar, o crítico Celso Sabadin conta pra gente como andam as novas produções nacionais. No nosso musical, Márcio Gomes interpreta clássicos românticos que marcaram a época. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. E ainda, a gente embarca numa viagem pelas bandeiras do mundo. Como será que elas são desenvolvidas? O vexilologista Tiago José Berg vem nos explicar. E o Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Claro, estou aqui te esperando, então não me deixe esperar. Vem. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper. O lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Nesta sexta, o entrevistado do Hora do Voto é o governador de São Paulo e pré-candidato ao governo paulista pelo PSB, Márcio França. Hora do Voto, nesta sexta, 11h30 da noite. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, proíbe que portões e cancelas automáticas invadam as calçadas ao abrirem. Esse decreto foi publicado hoje e também vale para os equipamentos já instalados. O decreto explica como vai funcionar a lei que proíbe cancelas e portões automáticos de abrir e fechar para o lado de fora do imóvel. A lei é de janeiro desse ano e foi regulamentada hoje pelo prefeito Bruno Covas. O principal objetivo é evitar acidentes com pessoas atingidas por portões que invadem a calçada. A lei vai facilitar que pedestres possam ser ressarcidos. O proprietário que não tomar as medidas adequadas, seja por conta desse decreto, mas seja também por conta da legislação do Código Civil, que também prevê sossego, saúde, segurança. Então você tem uma fonte legal para também ter a expectativa de que se corrija esse erro e se pague pelos danos. A regra vale, inclusive, para os portões já instalados. Esse aqui, por exemplo. E aí os donos ficam responsáveis por, em até 6 meses,
providenciar a adaptação. Quem não fizer, fica sujeito a uma multa de R$ 250. E se mesmo assim os ajustes não forem feitos, aí esse valor pode ser reaplicado pelos fiscais da prefeitura a cada 30 dias. O decreto fala em 4 opções para o proprietário: instalar um sensor eletrônico capaz de detectar a passagem de pessoas e veículos, ou uma sinalização sonora e luminosa que seja acionada 15 segundos antes da movimentação do portão, ou ainda adaptação para que o portão ou a cancela se torne deslizante ou o movimento aconteça para dentro do imóvel e não mais para fora. Vai depender do fiscal, e eu tenho muito receio quando depende dos fiscais, não por qualquer razão, que não esse aspecto subjetivo que o fiscal vai olhar e dizer, eu acho que sim. O outro que faz o outro bairro vai dizer, não, qual é a solução? Né? Eu gosto de brincar que é difícil ter bola de cristal num lugar que vivem 20 milhões de habitantes, né? Neste condomínio, no Ipiranga, na Zona Sul, os moradores já estavam convencidos da necessidade da inversão do portão antes mesmo do decreto. Acidentes quase aconteceram algumas vezes. A mudança está marcada para quinta-feira e vai custar R$ 1.250. Os vizinhos também já se preparam. Se é para garantir a segurança, eu acho legal. Vamos correr atrás e mudar o portão. Após relatos de moradores sobre arrastão, a Justiça determinou que o governo e a Prefeitura de São Paulo adotem medidas sociais e de segurança na região do viaduto Bresser, na Zona Leste. A medida foi determinada depois que uma juíza analisou o vídeo da confusão no sábado. Nele, motoristas aparecem invadindo o canteiro central da via para fugir no sentido oposto. A decisão faz parte de uma ação de reintegração de posse da área sob o viaduto, movida pela Prefeitura em 2015. Em um dos trechos da decisão, a juíza diz que, abre aspas, não se pode afirmar que os graves fatos que se repetem na região sejam de autoria exclusiva dos invasores dos baixos do viaduto Bresser, mas é fato sabido que a estrutura local, afetada pelas circunstâncias socioeconômicas, muito agrava e compromete a segurança de todos, fecha aspas. A Odebrecht fechou um acordo com o Ministério Público Estadual Paulista para indenizar a cidade de São Paulo em R$ 7 milhões. A empreiteira, que assumiu a participação em cartel e fraude em licitações de várias obras, também vai colaborar para a obtenção de provas contra outras empresas envolvidas nas irregularidades. De acordo com o promotor Silvio Marques, os depoentes da Odebrecht reafirmaram que o cartel foi organizado pelo ex-diretor da Dersa, conhecido como Paulo Preto. Ele teria pedido propina às empreiteiras no valor de 5% dos contratos. O marqueteiro Duda Mendonça disse em delação que a campanha de Paulo Scaff, do MDB, ao governo de São Paulo em 2014 recebeu R$ 10 milhões em Caixa 2 da Odebrecht. Executivo da empreiteira já tinha delatado a propina, mas o valor era menor. Scaff é pré-candidato ao mesmo cargo este ano. Duda Mendonça disse que em 2014 a campanha do presidente licenciado da Fiesp, Paulo Scaff, recebeu ao menos R$ 10 milhões da Odebrecht. Segundo reportagem do jornal O Globo, 6 milhões foram recebidos pelo próprio marqueteiro via Caixa 2 e os outros 4 milhões teriam sido pagos à Ilha Produções, que também atuou na campanha do candidato ao governo paulista. O dono da produtora é Paulo Rossi, irmão do deputado federal Baleia Rossi, líder do MDB na Câmara, e filho do ex-ministro Wagner Rossi, velho amigo do presidente Temer. Duda também contou que, para disfarçar os pagamentos, parte dos recursos foram contabilizados via contratos dele com a Odebrecht. Foi Duda Mendonça quem tomou a iniciativa de procurar o Ministério Público e a Polícia Federal para fazer um acordo de delação premiada. O MP rejeitou a colaboração, mas a PF se interessou pelos depoimentos. O acordo ainda não foi homologado. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, só deve se manifestar após o plenário do STF decidir se a Polícia Federal tem competência legal para fazer acordos de delação. O julgamento desta questão pode acontecer ainda esta semana.
A Polícia Federal estaria interessada em informações sobre a atuação do presidente Michel Temer nas negociações com executivos da Odebrecht na campanha de 2014. Mas o marqueteiro já deixou claro que não pode falar sobre o assunto até que o acordo seja homologado. A procuradora-geral, Raquel Dodge, também quer ouvir Duda no inquérito sobre o presidente que está no STF. Em delação, o ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, contou que o então vice-presidente Michel Temer e Marcelo Odebrecht acertaram o repasse de 10 milhões de reais para o MDB num jantar no Palácio do Jaburu. Mas, diferente do que informou Duda Mendonça, o executivo disse que 6 milhões foram para a campanha de Paulo Scaff e os outros 4 milhões seriam redistribuídos ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Scaff, que é pré-candidato ao governo de São Paulo este ano, nega as irregularidades e diz que todas as doações recebidas na campanha de 2014 foram registradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Paulo Rossi também contesta a acusação. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal começa o julgamento da senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, na Lava Jato. O casal foi acusado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Gleisi Hoffmann recebeu R$1 milhão do esquema desvendado pela Lava Jato na Petrobras. O dinheiro teria abastecido a campanha dela ao Senado em 2010. De acordo com o Ministério Público Federal, a quantia foi solicitada pelo então ministro Paulo Bernardo a Paulo Roberto Costa, que era diretor da estatal. Para a Procuradoria, o objetivo era dar apoio político para viabilizar a indicação e manutenção de Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. Ainda conforme a PGR, o repasse teria sido realizado por meio de empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef, contratadas pela Petrobras. Na sessão de hoje da segunda turma, o subprocurador-geral da República, Carlos Alberto Vilhena, afirmou que Gleisi Hoffmann, enquanto parlamentar e líder do Partido dos Trabalhadores, do qual hoje é presidente, podia e devia ter estancado a sangria que ocorria na Petrobras. O Ministério Público afirmou ainda que, se o dinheiro fosse lícito, teria sido enviado por transferência bancária ou declarado como doação oficial de campanha de Gleisi, ao invés de transportado de carro de São Paulo ao Paraná. A defesa do casal contesta as acusações. Em vídeo, a senadora afirmou que a denúncia no STF é perseguição contra o PT e a candidatura de Lula à presidência da República. A cada dia fica mais claro que a acusação contra mim faz parte da tentativa da Lava Jato de atacar e criminalizar o Partido dos Trabalhadores. O julgamento da ex-ministra da Casa Civil de Dilma e do marido dela, que foi ministro de Lula, é o segundo na Lava Jato no STF. No final do mês passado, a segunda turma condenou o deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná, a 13 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O parlamentar aguarda a análise do recurso em liberdade. O caso chegou à corte em março de 2015. Ao votar, o relator da Lava Jato condenou Gleisi Hoffmann por Caixa 2 eleitoral, que é o recebimento de dinheiro não declarado. Edson Fachin, no entanto, descartou a acusação de corrupção e lavagem, porque para ele não foi comprovado que a petista ofereceu contrapartida para receber o dinheiro. Agora há pouco, o ministro Celso de Mello acompanhou o relator, Fachin, e votou pela condenação de Gleisi por Caixa 2. Já o ministro Dias Toffoli votou pela absolvição da senadora. E com o voto do Dias Toffoli, formou-se maioria de votos para absolver Gleisi Hoffmann do crime de lavagem de dinheiro. E a ministra Rosa Weber foi eleita hoje a nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito vice-presidente. Eleita por 6-1 em votação secreta, Rosa Weber substituirá o ministro Luiz Fux no comando da corte a partir de 14 de agosto. Rosa Weber deve permanecer no cargo até maio de 2020. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirmou para a próxima terça-feira, dia 26, o julgamento do pedido de liberdade de Lula, que está preso há pouco mais de 2 meses.
A defesa quer que o ex-presidente possa aguardar em liberdade julgamentos de recursos nos tribunais superiores. Os advogados de Lula também pediram que seja suspensa a inelegibilidade gerada com a condenação na segunda instância. O encarregado da obra na casa da filha do presidente Michel Temer prestou depoimento hoje à Polícia Federal. Onofre Sec falou por cerca de 3 horas e saiu da Polícia Federal do aeroporto de Congonhas por volta das 2 da tarde, sem falar com os jornalistas. Ele teria confirmado que participou da reforma da casa da filha do presidente, Maristela Temer. Ele trabalha na Argeplan, empresa de João Batista Lima Filho, antigo amigo de Temer. Em depoimento, o engenheiro Luiz Eduardo disse à polícia que Onofre era um encarregado pela obra e que acompanhou todo o processo. Além disso, o engenheiro também contou que foi apresentado a Onofre pela mulher do coronel Lima, a arquiteta Maria Rita Fratesi. O coronel chegou a ser preso em março na Operação Scala, mas foi solto pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo. Este inquérito investiga se o presidente Michel Temer recebeu propina para beneficiar empresas do setor portuário por meio da edição de um decreto em 2017. Temer e os demais citados negam qualquer irregularidade. Em nova campanha, o Palácio do Planalto tenta vincular a impopularidade do presidente Michel Temer à crise de governos passados. Os 2 vídeos divulgados nas redes sociais do Planalto afirmam que a população está cansada e rejeita o presidente em função da crise econômica que atinge o país desde os governos da ex-presidente Dilma Rousseff do PT. O governo usa atores para afirmar que o Brasil estava no caos, com números comparáveis ao de um país em guerra. A peça publicitária traz também que o presidente segue trabalhando para os resultados que só virão no futuro e que Temer sabia que a presidência era uma batata quente, mas alguém tinha que resolver, mesmo que isso gerasse a tal impopularidade. Segundo a última pesquisa da Datafolha, o governo Temer atualmente tem rejeição recorde, com 82% de desaprovação. Ao indiciar o ex-procurador Marcelo Miller, Polícia Federal aponta que ele recebeu R$1.800.000 para ajudar a JBS Friboi a negociar o acordo de delação. Miller foi indiciado pelo crime de corrupção passiva. Segundo a Polícia Federal, o ex-procurador foi contratado pelo escritório Trenck Rossi e Watanabe para abrir portas no Ministério Público Federal. A banca de advocacia cuidou das tratativas do acordo de leniência do grupo JIF, que controla a JBS Friboi. Foram indiciadas outras 4 pessoas, entre elas o empresário Joesley Batista, dono do frigorífico. Segundo o delegado Kleiber Lopes, a equipe de Rodrigo Janot, então procurador-geral da República, já tinha conhecimento da atuação de Marcelo Miller para a JBS desde o começo das negociações, em março do ano passado, e que nenhum procedimento administrativo interno foi instaurado no período. Após o caso vir a público, Janot pediu a rescisão do acordo de delação da JBS e a prisão deles. Os irmãos Batista chegaram a ser presos, mas foram soltos no início do ano e seguem colaborando com a Justiça. O pedido de rescisão do acordo ainda não foi analisado pelo ministro Edson Fachin. E o delegado Kleiber diz ainda no relatório que, apesar de haver indícios suficientes de corrupção envolvendo Miller, não houve orientação do ex-procurador nos grampos feitos por Joesley nos diálogos com o presidente Michel Temer, do MDB, e com o senador Aécio Neves, do PSDB. Miller e Joesley Batista negam as acusações. Depois da descoberta de regalias ao ex-ministro Gedel Vieira Lima e ao ex-senador Luiz Estevão, o governo do Distrito Federal afastou o diretor do Centro de Detenção Provisória da Papuda, José Mundim Júnior, e o subsecretário do Sistema Penitenciário, Osmar Mendonça de Souza. A decisão ocorreu depois que na cela de Gedel e Luiz Estevão foram encontrados pendrives, barras de chocolate e anotações que seriam de Gedel. Em 2016, Luiz Estevão, condenado por desvio de dinheiro público destinado à construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, ficou no isolamento por 10 dias. Na cela dele, os agentes encontraram itens proibidos. No ano passado, o ex-senador foi denunciado pelo Ministério Público por ter
supostamente, financiado a reforma do local onde está preso. Já Gedel Vieira Lima, ex-articulador político de Temer, está detido desde setembro, quando a Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais em dinheiro vivo em um apartamento usado pela família dele em Salvador. E agora o comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu não sei o que é mais ridículo. Se é garantir ao Luiz Estevão, pelo fato de ele ter dinheiro há mais tempo do que Zé Disseu e Gedel, o poder sobre o presídio da Papuda, que já foi reformado para ser uma espécie de hotel de luxo, o Papuda Inn dos políticos de Brasília, ou nomear 2, 3 carcereiros, burocratas, e como se isso resolvesse uma coisa que está entranhada na cultura brasileira. Todo mundo sabe que a pena da prisão dói no Brasil, porque a prisão é um inferno. Se a prisão deixa de ser um inferno, já alivia. Então, existe um princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei. No Brasil, nós não somos iguais aos maganões, aos políticos, aos grandes empresários que têm direito a prisões especiais, como o Papuda Inn, lá em Brasília. Estabelecimento de uma hierarquia de poder. O Zé Disseu, que foi o poderoso da República, pedindo licença não ao diretor do presídio, mas ao chefe da biblioteca do presídio, que ele transformou em escritório, para receber, fora do horário, uma filha de 7 anos como visita, é a demonstração de como esse poder paralelo funciona e de como no Brasil não há nenhum lugar em que esse direito à igualdade seja assegurado. O simples fato de ter lá um hotel de luxo num presídio já mostra isso, né? Então, vamos deixar de cinismo e de hipocrisia, por favor? Bom, eu volto terça-feira que vem. Até lá, direto ao assunto. Inter. Bem, agora vamos falar de Copa do Mundo. A Rússia surpreendeu com sua atuação na abertura da segunda rodada do Grupo A contra o Egito, do craque Salah. O time, que não vencia desde outubro do ano passado, já está praticamente classificado. Os russos ganharam do Egito por 3-1. Veja os gols. Todos eles aconteceram no segundo tempo da partida. O primeiro aconteceu numa infelicidade da zaga egípcia. A bola bateu em Fatih, enganou o goleiro e entrou. 1-0 Rússia. O segundo saiu dos pés de Tcherichev, que pegou de primeira. Terceiro gol dele, artilheiro da Copa ao lado de Cristiano Ronaldo. O grandalhão de Zilba ampliou ao dominar uma bola esticada e fazer um belo gol. O craque Salah, de pênalti, diminuiu. Final, Rússia 3, Egito 1. Amanhã também foi de surpresas com os jogos do Grupo H. O Japão, quem diria, desbancou a favorita Colômbia. E olha, o Senegal, que após ficar 16 anos longe dos Jogos Mundiais, derrotou a Polônia. Foi a primeira vitória africana na Copa. Abrindo o Grupo H, Colômbia e Japão jogaram em Saranska. Logo aos 3 minutos, Carlos Sanches cortou com a mão o chute de Kagawa e levou o cartão vermelho. O próprio Kagawa bateu o pênalti e abriu vantagem sobre a Colômbia. Com 1 a mais, a seleção japonesa até que dominou o primeiro tempo, mas aos 38 minutos, em uma falta cobrada, Quinteiro bateu por baixo e deixou tudo igual, 1-1. Mas na etapa final, Osako subiu mais alto que os zagueiros colombianos depois da cobrança de escanteio e de cabeça fez 2-1 para o Japão. Primeira vitória japonesa contra sul-americanos em Copa do Mundo. Em Moscou, fechando a primeira rodada do Grupo H, Polônia e Senegal se enfrentaram no estádio do Spartak. Aos 37 minutos de jogo, Gay chutou de fora da área, a bola desviou no brasileiro Thiago Sionek, enganou o goleiro e parou no fundo do gol. 1-0 Senegal.
Aos 15 minutos da etapa complementar, Krychowiak tentou fazer o recuo do meio de campo e acabou lançando Niang, que ganhou do goleiro e ficou livre para fazer 2-0 Senegal. Aos 40, Krychowiak conseguiu compensar a falha. Após cobrança de falta, o meia subiu sem marcação para diminuir. Mas a reação parou por aí. Polônia 1, Senegal 2, placar final. E a seleção brasileira realizou o último treino em Sochi antes da partida contra a Costa Rica, que acontece na sexta-feira em São Petersburgo. Mas o treino não foi tão proveitoso para Neymar. Ele deixou o campo mais cedo com dores no tornozelo. A seleção brasileira deu sequência à preparação para o jogo com a Costa Rica e oficialmente a imprensa só teve acesso aos momentos iniciais. Apesar do pouco tempo, foi suficiente para ver Neymar sentindo dores no tornozelo. Isso já bastou para o atacante sair irritado do campo, na companhia do fisioterapeuta Bruno Maziotti. Segundo a assessoria da CBF, ele já não faria o treino todo e deixou o campo antes do previsto, reflexo das faltas sofridas no duelo com a Suíça. Desde depois do jogo, né? Uma dor no tornozelo em decorrência do número de faltas que ele sofreu. Então, mas ontem fez o tratamento, tanto que ele não desceu a campo. Hoje desceu a campo, sentiu a dor de novo, volta para a fisioterapia, mas pelo que o Dr. Rodrigo me passou, amanhã treina normalmente. Entrevistado no dia, Felipe Coutinho falou sobre o próximo adversário, a Costa Rica. Um jogo muito importante. Depois do nosso primeiro resultado, claro que a gente queria a vitória no primeiro jogo, a gente sabia da importância. E infelizmente acabamos empatando, mas temos essa nova oportunidade. Creio que vai ser um grande jogo e o que temos que fazer é estar todo mundo focado, estar com a cabeça boa, mentalmente estar forte para chegar na sexta e fazer um grande jogo. A transexualidade não é mais considerada doença mental pela Organização Mundial de Saúde, de acordo com a nova edição da Classificação Internacional de Doenças, a CID, divulgada hoje. Porém, ao contrário da homossexualidade, ela ainda consta na lista como incongruência de gênero, dentro da modalidade saúde sexual. A OMS, que revisou o item por mais de uma década, disse que há claras evidências científicas de que não se trata de uma doença e que agora a população transexual poderá ter melhor acesso a tratamentos de saúde, além de ter o estigma em torno da condição reduzido. O Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, criticou hoje a decisão dos Estados Unidos de separarem crianças imigrantes das famílias. Os menores estão sendo mantidos em jaulas de centros de contenção improvisados. A agência da ONU afirmou que os menores devem estar sempre com as suas famílias, independentemente das circunstâncias. De acordo com dados oficiais, nas últimas 6 semanas, mais de 2.000 menores imigrantes foram separados das famílias na fronteira com o México e mantidos em jaulas, em centros de contenção improvisados, devido à política de tolerância zero para a imigração do presidente americano Donald Trump. Fazendo menção à crise de imigração na Europa, que só nos 5 primeiros meses deste ano recebeu mais de 35 mil exilados. Trump afirmou que as medidas de contenção do fluxo imigratório de seu governo são válidas para que o país não vire um grande campo de refugiados. E os Estados Unidos anunciaram hoje a saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O anúncio feito pela embaixadora americana na organização, Nikki Haley, classificou o órgão como hipócrita. O governo americano afirmou que, apesar da sua retirada do Conselho, não vai recuar em relação aos compromissos com os direitos humanos em seu território e no mundo. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você. Tchau, Lu. Até amanhã. Tchau, muito obrigado amanhã. pela companhia. Tenha uma excelente noite. Assista agora a Rony Fon no Todo Seu. Até amanhã. Maria Faioc explica tudo sobre aposentadoria nesta quarta, 9h30 da manhã no Revista da Cidade. Assista agora, Tudo Seu.